Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 17 de outubro de 2024, 17 de 10 de 2024, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te, com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Hoje, às 8 horas 28 minutos, horário de Brasília, começa a semana da lua cheia em Áries. Começa a semana da lua cheia e a lua cheia em Áries. Calma, muita calma. Não é o fim do mundo. Não existe o fim do mundo. Existe fim de ciclos, fim de fases, fim de momentos, fim de situações, início de outras, mas não existe fim do mundo. O estágio do planeta, já há muito tempo, não é mais para ter fim do planeta e nem fim do mundo. Pode existir, como eu acabei de falar, fim de fases, fim de ciclos, fim de momentos, fim de situações, né? Fim de histórias e início de fases, de momentos, de ciclos e de histórias. E isso sim existe. Nem quando os dinossauros foram extintos, e olha que a história veio de fora do planeta, o planeta não acabou, o planeta está aí, né? Ele continuou no seu processo de evolução e assim continuará, né? O que pode acontecer principalmente com o que está acontecendo hoje no planeta e com o que vai acontecer 2025, 2026, situações assim muito fortes, muito contundentes, que pode colocar, sim, o planeta, se o pessoal andar apertando botão aí que não precisa, o planeta numa situação de 1000 anos de retrocessos e que vai precisar aí fazer um processo depois de recuperação. Mas não existe fim, né? Fim não existe. Existe sim, fim total, né? Acabou o planeta. Isso não vai existir. O que pode existir é um fim de um processo para depois começar um outro processo para continuar evoluindo. Nós estamos num processo de evoluindo. Pode ter um processo de ficar estacionário, digamos assim? Pode, né? As pessoas, o planeta, tal, mas não tem retrocesso, entende? Não volta para uma condição pior. Pode ficar ali estacionário e não evolui, mas até esse estacionário faz parte do processo de evolução. Mas não existe um retrocesso, né? Existe sempre um processo de evolução. Esse aqui é o caminho que nós estamos nele já há muito tempo, mesmo parecendo não ser, né? Existe um comando maior, mesmo parecendo não existir, por incrível que pareça, né? Mas existe. O próprio processo de evolução é o comando, o próprio processo de evolução está contido no comando, o comando está contido no processo de evolução. A coisa é muito grande, muito imensa, muito louca também, e ao mesmo tempo não é, né? Porque a loucura, na verdade, é não entendimento do bom senso, da sensatez e da realidade da vida e do viver. Aí fica muito louco. Mas esse muito louco é realmente a realidade sensata de todo um processo de evolução, né? Por mais paradoxal e incrível e tipo assim, não existe, possa ser, mas é. Então hoje, 8 horas e 28 minutos, horário de Brasília, começa a semana da lua cheia no signo de Áries, que estará fazendo uma oposição ao Sol em Libra, uma quadratura a Marte em Câncer, uma quadratura a Plutão, finalzinho de Capricórnio, 19 de novembro, ele começa o seu processo de movimento direto em Aquário por 20 anos, mas por enquanto está finalzinho ali de Capricórnio, então quadratura com Plutão em Capricórnio.
que por sua vez o Sol faz uma quadratura, Sol em Libra faz uma quadratura com Marte em Câncer, que faz uma quadratura com a Lua em Áries, e o Sol também faz uma quadratura com Plutão em Capricórnio, que forma um grande quadrado. Por isso que está aí essa celeuma toda, de que parece que essa lua cheia está trazendo aí o início do fim do mundo, não é? Porque é um quadrado muito poderoso, de energias muito poderosas, ó. São quadraturas e que dentro desse quadrado tem essa oposição do Sol e da Lua, né? A Lua em Áries, Lua cheia em Áries e o Sol em Libra, e essa posição de Marte e de Plutão, né? Plutão finalzinho de Capricórnio, Marte em Câncer. E aí forma uma grande cruz dentro desse quadrado. Realmente é uma lua cheia envolvida por essas quadraturas e essas oposições muito, muito poderosa. É muita energia, entende? A lua cheia é uma oposição do Sol e da Lua. A Lua não tem luz própria. O Sol fica em frente à Lua, né? No mesmo grau, no mesmo minuto, no mesmo signo, nos signos que fazem eixos. Lua em Áries, Sol em Libra, né? E aí o Sol joga luz na Lua, reflete a luz dele na Lua, joga a luz dele na Lua e a Lua reflete a luz do Sol. Percebe? Isso é uma sequência de lua cheia, né? Então, o Sol joga luz na Lua e a Lua reflete a luz do Sol. Percebe? E aí rola a lua cheia. Toda vez que está aparecendo as fases da Lua, quando está a crescente, a cheia, a minguante, que fica mostrando a Lua, o Sol está jogando luz na Lua. Nesse caso de lua cheia, estão frente a frente. E os outros são na sequência que vai pegando cada ângulo ali, que vai mostrando. Na lua nova, o Sol fica atrás da Lua, tá? Justamente iluminando aquela parte da Lua em que nós, aqui do planeta Terra, não vemos. Entende? Que é o lado escuro da Lua, que significa 1 milhão de coisas também. E ali, no caso, ali, por isso que eu sempre falo que na Lua nova é uma lua de introspecção, porque está iluminando justamente a parte escura das nossas emoções. Neste momento aqui, agora está iluminando, colocando para ser visto as nossas emoções. Entende? Então é uma lua cheia em Áries, o Sol em Libra, o Sol lá em Libra. Libra, olha, veio da lunação de Libra do dia 2 com eclipse solar. Então, na fase da lua nova, que é a fase de semear, a fase de plantar, né, a fase de introspecção, foi a fase de plantar, semear, de introspecção dos assuntos das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Libra. Estava falando disso, certo? Agora a lua cheia em Áries. Então está mostrando o nosso emocional, as nossas emoções, os nossos sentimentos em relação ao que foi plantado. Percebe? Então agora aqui, ó, vai manifestar todo o nosso emocional, todo o nosso sentimento, todas as nossas emoções em função e em relação às relações e aos relacionamentos. Entende? Então essa lua cheia em Áries pode vir aí com energia muito forte, muita atividade, muita ação, muita atitude, muita impulsividade, muita ansiedade, entende? Muita iniciativa também. Entende? E nessa quadratura com Marte e com Plutão, ela está fazendo uma quadratura, essa lua cheia em Áries, faz uma quadratura com Marte em Câncer. Então, olha só, Marte é o regente de Áries. A Lua, que está em Áries, é o regente de Câncer. Então, está tendo uma conversa aí, ó, muito forte aí dos contrários nas suas posições. Quer dizer, a Lua que rege Câncer está em Áries, Marte que rege Áries está em Câncer.
percebe? E isso é um desafio muito, muito grande. A quadratura é um desafio muito grande. Como eu sempre explico, que é um cotovelo, entende? Se for fazer esse movimento aqui, não dá para ver aqui na hora. Não é igual um trígono, que é uma curva, que a gente está vendo de longe todo o movimento, já tem um entendimento daquela história ali, fica mais fácil. A quadratura é um ângulo, uma visão muito difícil, né? Vai vendo à medida que vai fazendo, certo? É um de 90 graus. Então, essa quadratura da Lua em Áries com Marte em Câncer está falando justamente do emocional, do sentimental da pessoa, o eu, primeira pessoa no singular, eu. Na oposição ali com o Sol em Libra, é o tu, né? O Sol em Libra é o tu, a Lua em Áries é o eu. E aí faz uma oposição dessa Lua com o Sol em Libra, frente a frente, precisando de um diálogo, precisando de uma conversa, né? Para tentar estabelecer uma harmonia e um equilíbrio, que é um Sol em Libra, para sair do egoísmo, do egocentrismo, né? Do só para mim, eu, que é essa Lua cheia em Áries. Dando conta dessa oposição, pode encontrar e desenvolver um equilíbrio, uma harmonia, uma dança. Não dando conta, tem um choque, percebe? Tem um confronto, tem um conflito. Por isso que coloca, tudo está sendo falado dessa forma, dessa Lua cheia, que é uma Lua cheia de muito conflito, muito perigo, muita agressividade, muita explosão, muito explosiva. Mas nesse frente a frente, ainda está sendo visto, olha, está frente a frente, está sendo visto. Na quadratura que eu estou falando aqui, que eu comecei a falar aqui agora, eu vou continuar, dessa Lua com Marte em Câncer, por conta dessa dificuldade de ter a visão aqui do que está rolando aqui no ângulo de 90 graus, vai vendo à medida que vai fazendo o ângulo, vai movimentando no ângulo, né, que vai sendo visto, é uma dificuldade, é uma quadratura, é um desafio muito forte, ela se torna forte por conta dessa possibilidade dessa explosão, desse confronto, dessa desarmonia do Sol e da Lua frente a frente. E aonde vai acontecer isso? Com essa Lua em Áries, fica muito explosivo, muito agressivo, muito impulsivo, muito ansioso. Áries faz uma pergunta e quer a resposta antes da pergunta terminar. Entende? Então, como é que vai responder se a pergunta não foi concluída? Por conta dessa ansiedade de Áries, por conta de ter muita pressa, muito ansioso. Por isso que é um momento bom dessa Lua cheia em Áries para iniciar alguma coisa, mas com muito cuidado, por conta desses desafios que está tendo aqui. Nessa quadratura com Marte em Câncer, o desafio está sendo eu, a primeira pessoa no singular, com quem? Com a família, com o lar, com a casa, com a ancestralidade, com as raízes, com as vidas passadas, em função da ancestralidade que Câncer representa muito bem. Câncer tem muito a ver com a ancestralidade. É a família, são as raízes. Então ali, ó, o eu, a primeira pessoa, na relação com a família, com os familiares, com a casa, com o lar e com o corpo, que é a nossa primeira casa, o nosso primeiro lar, aqui encarnados nesse planeta Terra, precisamos tomar cuidado quando for estabelecer essa relação, para aí sim não ter uma agressividade, uma explosão, uma briga, um confronto, uma agressão. Inclusive, se alguém aí gosta de manusear facas, cuidado nessa hora, porque a faca pode ser usada nesse momento violento, pode se tornar violento e muito agressivo. Então aí sim tem que tomar muito cuidado. E muito cuidado também com essa quadratura dessa Lua explosiva, com esse lado aí explosivo, agressivo, violento, ansioso, impulsivo, apressado, né, que quer a resposta antes da pergunta terminar, nessa quadratura com Plutão em Capricórnio. Porque, olha, Câncer e Capricórnio fazem eixo. Então, nessa quadratura com Marte, é com a família. Nessa quadratura de Plutão em Capricórnio, é com os objetivos de vida.
como a pessoa vai ser vista, porque esse desafio aqui vai ser visto, ele fica escancarado, ele fica numa relação com a casa 10, no mapa natural, no mapa tropical. Lá em cima fica tudo visto, entende? Com Câncer fica embaixo, pode até ficar meio escondido, mas com Plutão em Capricórnio não, fica lá em cima, fica tudo visto. E aí, essa quadratura com Plutão em Capricórnio é na área de trabalho, na área profissional, na área de objetivo de vida da pessoa, das pessoas, porque eu estou fazendo aqui uma leitura para o coletivo. Então, fica muito visível esse desafio, fica muito visível essa dificuldade, essa agressividade, e também pode se tornar explosiva e implosiva. Entende? É uma implosão, porque está explodindo a lua cheia em Áries, o emocional e o sentimental do eu, da primeira pessoa, em relação ao tu, a segunda pessoa, com o Sol em Libra. E ali, nesse desafio dessa quadratura, que eu acabei de explicar, o que é quadratura, com Plutão em Capricórnio, é com relação aos objetivos de vidas, a área profissional, a uma área de trabalho também, ao trabalho, ao profissional, e vai ser visto, tudo escancarado. Entende? Como é lua cheia, então fica mais escancarado ainda, porque lua cheia torna visível a noite fica mais clara, durante o dia muito claro. E aí esse Plutão faz quadratura com o Sol em Libra, o Sol faz quadratura com Plutão em Aquário, em Capricórnio, e o Sol em Libra em quadratura com Marte em Câncer. E aí forma esse grande quadrado explosivo. E aí o Marte, ó, em oposição a Plutão em Capricórnio. Marte em Câncer em oposição a Plutão em Capricórnio, que forma a grande cruz. Aí é um grande desafio. Nas áreas que já estão assim, tendo conflitos no planeta Terra, ou nos ambientes que já estão muito conflitantes, familiares, profissionais, no eu da pessoa, na própria pessoa, e nas relações e nos relacionamentos, isso tudo pode sim ficar muito, muito perigoso, muito conflitante, muito agressivo, muito impaciente, muito ansioso. Então aí tem que tomar cuidado. Para isso é que serve a astrologia. A astrologia está mostrando aqui, ó, o momento é muito preocupante nesse sentido. Se já está tendo uma fogueira, que o fogo já está ali alastrando, cuidado se for colocar mais lenha na fogueira. Por isso que onde já está tendo guerras no planeta Terra, a situação pode piorar, se alastrar e vir com coisas assim, aí muito poderosas, muito agressivas, muito explosivas, explosões poderosas. Se vocês estão entendendo alguma coisa com essas explosões poderosas, sim, é isso mesmo que vocês estão entendendo. E em lugares que de repente estavam se achando aí que não eram possível de ser agredido. Entende? Intocável. Né? Alguns lugares que estavam achando que não eram intocáveis, dessa semana em diante, de hoje em diante, nessa semana, e até na próxima semana, vão mostrar que são sim tocáveis. Não são intocáveis, são tocáveis. Entende? Então, é sim uma semana que tem que prestar muita atenção. Pessoalmente falando, porque é a Lua em Áries, primeira pessoa, eu no singular, Sol em Libra, o tu, o outro, a relação com o outro, a relação do eu com o outro, do outro com o eu. Marte, que rege Áries em Câncer, na família. Plutão, finalzinho de Capricórnio, indo para Aquário, quer dizer, Aquário é o nós, primeira pessoa do plural, então está indo para lá, né? Começa esse movimento nesse nós em Aquário no dia 19 de novembro, e aí fica por 20 anos, fazendo profundas transformações, aí depois nós vamos falar mais especificamente sobre isso, né? E de uma maneira muito visível, porque está em Capricórnio. Capricórnio é o signo
da casa 10. Lembra que eu estou fazendo uma leitura aqui, colocando os signos nas suas casas naturais do mapa tropical. Então, para valer para todo mundo aqui. Percebe? Então, observar isso aí. Agora, não tem saída? Quer dizer, fica essas quadraturas e essas oposições aí, esse quadrado explosivo, esse quadrado perigoso, esse quadrado de muita energia. Olha só, não tem saída? Tem saída sim, mas preste atenção, é muita energia. Então é muita energia. Olha só, o Sol tem muita energia. O Sol, a estrela, né? Nós na astrologia colocamos o Sol e a Lua como planetas. O Sol é uma estrela com muita energia, muita energia, muita energia, que vai demorar ainda milhões de anos para acabar. Se acabar. Então, essa energia, na relação dela com o planeta Terra, nós podemos usá-la bem. Tá aí, ó. O momento do dia, numa parte do planeta, depois vai para outra parte do planeta, momento do dia de novo. Então, faz aí a fotossíntese, faz aí as plantas crescerem, faz aí ter um dia claro, faz aí ter uma energia no uso agora das energias solares, por exemplo, que é o que vai rolar para o planeta daqui em diante, vai acabar essa história de energia fóssil, vai ficar usando a energia do Sol. Então vai ser bem usada. Entende? Agora, o que faz com essa energia? Vamos procurar isso no dia de hoje para procurar usar bem. A astrologia serve para isso. Então, não vamos nos conectar com essa parte difícil. Vamos nos conectar com essa energia para ela ser produtiva e ser bem usada, relacionar bem com ela. Essa lua, por exemplo, lua cheia em Áries, ela faz um sextil com Júpiter em Gêmeos. Entende? Então, dois elementos que comunicam bem. Fogo, Áries, Gêmeos, ar. O ar alimenta o fogo para ele existir. O fogo alimenta o ar para ele ficar numa temperatura agradável. Esse sextil com Júpiter coloca essa lua muito otimista, muito positiva, muito produtiva, em condições de dar iniciações boas, iniciar coisas boas. Expandir essa energia da lua cheia em Áries com otimismo, com positivismo, de uma maneira positiva, de uma maneira alegre, fluir, ser fluídica. Percebe? Para ela fluir bem. Júpiter em Gêmeos. Então, olha, comunicar. Pega esse emocional, esse sentimental dessa lua cheia em Áries, numa boa conexão sextil com Júpiter, e expande esse sentimental, esse emocional, de uma maneira otimista, positiva, sobretudo através das comunicações. O que são comunicações? Falar, escutar, ler, escrever. Os movimentos Gêmeos são os movimentos diários, as pequenas viagens, os movimentos na cidade. Então, fazer bom uso nesses movimentos aí, porque Júpiter expande essa energia. Entende? Então, não ficar só aí falando dessa lua cheia, com esse monte de quadratura e oposição, como se fosse o fim do mundo. Não existe fim do mundo. Eu falei no início dessa conversa. Existe fim de fases, fim de momentos, fim de ciclos, fim de situações, fim de histórias, mas a lua cheia em Áries, um excelente momento para iniciar coisas boas. Olha, nesse sextil aí com Júpiter, iniciar boas falas, boas comunicações, boas escutas, boas leituras, boas escritas, boas pequenas viagens, bons pequenos movimentos, bons comércios. Inclusive, comércios grandes, porque Júpiter fala do estrangeiro, fala do exterior. Então, aproveitar para essas boas falas, lembrar que existe esse lado bom aqui, nessa lua cheia, nessa semana de lua cheia, que inicia hoje. É desafiante sim, para tudo e para todos. Mas se conectar com essa energia que é muito poderosa e por esse lado saudável aqui, vai ser bom. Inclusive aproveitando isso que eu acabei de falar, dessa relação boa, dessa lua com Júpiter em Gêmeos, Júpiter está retrógrado.
Retrógrado é rever, reavaliar, refazer. Em Gêmeos, então, refazer alguma fala, refazer alguma comunicação, refazer alguma leitura, refazer alguma injustiça. Entende? Que foi feita, iniciada, plantada lá em Libra, nas relações, nos relacionamentos, que não foi legal, e agora estabeleceu uma justiça, buscar aquilo que foi plantado numa relação que não foi saudável, e agora, através de uma escrita, de uma comunicação, de uma fala, buscar restabelecer a justiça. Através de uma fala, através de uma conversa, através de um pedido de desculpa, por exemplo. Reconhecer a fala que não foi legal nas relações, de uma atitude, numa ação que foi injusta, por exemplo. Entende? Júpiter retrógrado. Resgatar, rever, reavaliar, refazer, através das falas, através das comunicações. Entende? Esse Sol em Libra, que é o signo das relações, dos relacionamentos, o Sol, o ser da pessoa, está ali, ó, um trígono bom com Júpiter, que é o que eu acabei de falar aqui em Gêmeos. Então, Júpiter retrógrado em Gêmeos, olha, restabelecer um resgate, um refazer, uma cura nesse sentido das relações, estabelecer uma justiça, corrigir uma injustiça que foi plantada, que foi feita na lua nova, né, ou antes dela, em alguma relação, em algum relacionamento. Restabelecer a justiça, restabelecer o justo. Entende? Não deixar prevalecer um movimento de vingança, um movimento de desequilíbrio, um movimento de desarmonia, um movimento de injustiça, um movimento de trairagem. Porque Marte, ali em oposição a Plutão, promove muito isso, muita vingança, muita trairagem, muito submundo, muito querer controlar, dominar, e vai buscar isso muitas vezes através da traição, da trairagem, da vingança. Percebe? Hoje, na parte da tarde, às 16 horas e 30 minutos, mais ou menos, começa o movimento de Vênus em Sagitário. Vênus, que é o regente de Libra, e o regente de Touro. E aí vai até o iniciozinho ali de novembro, esse movimento de Vênus em Sagitário. Então vai ser um momento de restabelecer justiça nas relações, estabelecer harmonia de uma maneira justa, equilibrada, alegre, feliz, expandir os bons relacionamentos. Vênus regendo Libra. Na regência com Touro, os bons valores, os bons comércios, o saber usar bem e expandir bem o lado material na regência com Touro. Entende? Então, aproveitar que hoje começa um movimento de Vênus em Sagitário, um movimento otimista, positivo, que pode expandir coisas, assuntos, boas relações e bons valores, se souber se relacionar com o lado saudável de Vênus em Sagitário. Entende? Então, para todo esse desafio que está colocando no início dessa semana, e com essa lua cheia em Áries, observar aí esse sextil dessa lua com Júpiter em Gêmeos e retrógrado, que eu acabei de falar, e esse trígono bom desse Sol em Libra com esse Júpiter em Gêmeos, que eu também acabei de falar. Estabelecer a justiça através de uma boa atitude, de equilíbrio e de harmonia, através das falas, das comunicações. Comunicações, ler, escrever, falar, escutar, movimentar. Isso é comunicação. Ok? Espero ter colaborado, espero ter somado. Eu sou o Sorrail, este é o canal Decifra-te ou Devora-te. Quer saber mais? Me procure para agendar uma consulta, né? Ou procure um astrólogo ou uma astróloga da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa. Eu atendo presencialmente e atendo via web, né? Para entrar em contato comigo, nas descrições lá, tem lá o número lá do WhatsApp,
e você pode entrar em contato comigo para agendar uma consulta ou saber mais informações para fazer o mapa pessoal, empresarial ou fazer um entendimento de astrologia mundial. Ok? Mais uma vez, muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais. Paz.